Bem-vindo ao canal Cartola Joga 10. Hoje o vídeo de hoje vai ser para tirar algumas dúvidas referente à valorização nas 3 primeiras rodadas, tá? As 3 primeiras rodadas ela tem uma particularidade diferente das demais, tá? Aqui tá a tabela da primeira rodada. Essa tabela ela serve apenas para a primeira rodada. Vou explicar como ela funciona. Imagina um jogador que vale de 5 a 6 cartoletas. O jogador que tem esse valor, ele tem a valorizar. Imagina que esse jogador fez 8 pontos. Ele fez 8 pontos, ele vai valorizar 5,30. Então o jogador de 5 cartoletas vai passar a valer 10,30 cartoletas. Ele consegue dar esse pulo. Foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado com o Nino Paraíba, tá? Agora imagina um jogador mais caro, um jogador que vale 25 cartoletas. Um jogador que vale 25 cartoletas, imagina que ele faça 4 pontos. Se ele fizer 4 pontos, ele vai desvalorizar 2,15. É isso mesmo. Um jogador de 25 cartoletas, se ele fizer 4 pontos, ele vai desvalorizar. Então, o esquema da primeira rodada é o seguinte: comprar jogadores baratos, porque os jogadores baratos ele vai valorizar e os jogadores caros eles vão desvalorizar. Essa tabela ela é exclusiva para a primeira rodada, ela não serve para as demais rodadas, tá bom? Eu vou deixar essa tabela no Instagram, o Instagram tá aqui embaixo, @cartolajoga10 bora. E quem quiser pegar essa tabela lá pode ficar à vontade. Vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Imagina o Ricardo Oliveira que vale 5 cartoletas, tá? O Ricardo Oliveira que vale 5 cartoletas, se ele fizer de 5 a 8 pontos, ele vai valorizar mais ou menos 3 a 5 cartoletas. Então o Ricardo Oliveira, se fizer de 5 a 8 pontos, ele vai valorizar de 3 a 5. O Dudu que vale 25 cartoletas, ele já é o modo inverso. O Dudu não vai funcionar da mesma forma. O Dudu que tem 25 cartoletas, se ele fizer de 8 a 10 pontos, ele vai negativar de 3 a 5 pontos, vai desvalorizar. Já a segunda rodada ela funciona diferente. A segunda rodada ela tem a particularidade dela também. Então ela funciona da seguinte forma: os jogadores valorizados eles tendem a valorizar. Então o jogador valorizado ele sempre vai valorizar a segunda rodada. E os jogadores desvalorizados eles vão desvalorizar, eles tendem a desvalorizar. Então, ao contrário das outras rodadas, você precisa comprar jogador valorizado, tá bom? Porque o Cartola ele faz uma média, ele faz médias. Como que funciona? Imagina um jogador que ele fez 10, ele vale 10 cartoletas na primeira rodada. Se ele fizer 0 ponto na segunda rodada, ele vai ter uma média de 5 pontos. Então é difícil ele desvalorizar. Então um jogador que vale 10, fez 10 na segunda, ele vai ter uma média de 10. E o jogador que desvalorizar, a média dele vai ser negativa. Então, eu só deixando bem claro que é o seguinte: Marcelo, mas se o jogador ele não jogar a primeira rodada, ele começar jogando na segunda rodada, conta como a primeira, é a primeira rodada do jogador. Imagina que a gente tá lá na rodada de número 30. O jogador entrou pela primeira vez disputando o Campeonato Brasileiro. Para ele vai ser a primeira rodada, entendeu? Então conta como a primeira rodada. Ele vai ter o mesmo esqueminha que os outros teve no começo do campeonato. Então, segunda rodada, jogadores valorizados, eles tendem a valorizar. Jogadores desvalorizados, eles tendem a desvalorizar, tá bom? É uma regrinha básica para a segunda rodada. Lembrando que essa regrinha que eu acabei de falar é apenas para a segunda rodada, não serve para as outras. Vamos fazer uma... O Ricardo Oliveira, imagina que ele valorizou 5 cartoletas na primeira rodada. Ele passaria a custar 10 cartoletas.
E se na segunda rodada ele fizesse de 2 a 6 pontos, ele valorizaria ainda mais de 2 a 4 cartoletas. Então o Ricardo Oliveira ia aumentar o seu cofrinho. Na segunda para a terceira rodada ele estaria valendo aí suas 15 cartoletas. O Dudu. E o Dudu, imagina que na primeira rodada ele desvalorizou 4 cartoletas. Então ele custa 25, ele vai passar a custar 25, 20, 21 cartoletas, certo? E na segunda rodada ele te fizer de 8 a 10 pontos, ele vai desvalorizar de 2 a 3 cartoletas, entendeu? Essa segunda rodada você precisa prestar muita atenção nela, porque ela praticamente ela é o contrário, tá bom? A terceira rodada ela funciona da seguinte forma: jogadores valorizados, o jogador desvalorizados na terceira rodada, eles tendem a valorizar, entendeu? Enquanto os jogadores valorizados, eles tendem a desvalorizar. A terceira rodada ela é meio complicada, ela é o inverso, certo? Então os jogadores desvalorizados, eles vão valorizar. Se você pegar um jogador que foi mal na primeira e na segunda rodada, a terceira rodada eles vão te dar cartoleta. Vou dar um exemplo do Dudu e do Ricardo Oliveira. O Dudu na primeira e na segunda rodada ele foi mal, e o Ricardo Oliveira na primeira e segunda rodada ele foi bem. Imagina que na terceira rodada eles fizeram de 8 a 10 pontos. O Dudu ele vai valorizar porque ele foi mal na primeira, foi mal na segunda. O Cartola ele vai conseguir estabilizar para as demais para as demais rodadas. O Ricardo Oliveira, que foi bem na primeira e na segunda, se ele fizer de 8 a 10 pontos, ele vai desvalorizar. Então, o segredo da terceira rodada é o seguinte: comprar jogador que foi mal na primeira e na segunda, porque na terceira ele vai valorizar. Ou jogador que foi mal na segunda, certo? Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Caso ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, siga no Instagram, que a gente vai tentando alinhar esses fatores com você. E como de costume, bora, fui!